Pronto, está gravando. Perfeito. Anestésicos locais. Aqui. Abriu aí para vocês a página? Sim, professor. Abriu. Beleza. Então vamos falar um pouquinho dos vasoconstrictores, né? Por que usar vasoconstrictor? Para que usar vasoconstrictor dentro de um tubete de anestésico local? Para que serve isso, tá? O vasoconstrictor, gente, ele vai melhorar algumas características do anestésico local, tá? O anestésico local, ele é vasodilatador. Ele aumenta a velocidade de absorção, ele aumenta a toxicidade, aumenta o sangramento e diminui a quantidade do anestésico disponível. E aí, se eu controlo essas características adicionando um vasoconstrictor, eu vou melhorar a quantidade de anestésico disponível no organismo. Lá no músculo, no tecido que eu quero que tenha um efeito anestésico. Então, eu vou diminuir a absorção, eu vou diminuir a toxicidade, eu vou diminuir o sangramento. É exatamente esse o intuito da associação do vasoconstrictor, tá? Quando eu tenho o uso deles, eu vou reduzir o fluxo, vou diminuir a quantidade de anestésico no sistema cardiovascular, o que deixa mais anestésico disponível no tecido e o que reduz sangramento. Veja que são todas as características positivas dos vasoconstrictores, tá? Lógico que isso vai depender de onde você injeta o vasoconstrictor, que tem que ser fora do vaso, tá? Isso vai melhorar a duração da anestesia, né? A duração anestésica e a potência anestésica. São dois fatores que vão ser beneficiados com o vasoconstrictor, tá? Duração, porque ele vai ficar mais fora do vaso, e potência, porque ele vai ter uma maior quantidade de droga ali circulando naquele local, fora do sangue, tá bom? Os vasoconstrictores, eles são divididos em dois grupos, né? Vocês devem ter estudado isso lá em fisiologia. As catecolaminas e as não catecolaminas, tá? As catecolaminas são aquelas que têm ação... Desculpa, são aquelas que têm ação no sistema nervoso e vai ter como um dos principais exemplos a adrenalina e a noradrenalina, tá? E as não catecolaminas é um outro grupo, tá? Que não vai ter ação no sistema nervoso central, que são aquelas, né? Tem uma série, na verdade, aí que vocês estão vendo nessa lista, mas a que vocês precisam mais, que nós precisamos, na verdade, mais conhecer é a fenilefrina, tá? É as que têm ação vasoconstrictora, que vai associar e trazer benefícios para a nossa técnica anestésica. A felipressina é um outro tipo de vasoconstrictor, análogo ao hormônio sintético vasopressina, tá? Esse hormônio, ele é um hormônio que é produzido por nós mesmos, vasopressina, mas essa felipressina, ela é como se fosse uma cópia desse hormônio, só que sintética, tá? A felipressina, que vai ter essa característica também de vasoconstricção, tá bom? É importante que vocês saibam o mecanismo de ação dos vasoconstrictores para vocês entenderem um pouquinho. Os vasoconstrictores, eles conseguem se ligar a receptores específicos. Esses receptores têm do tipo alfa 1, alfa 2 e beta, tá? O alfa 1, ele é mais presente na camada endotelial e ele promove a contração do músculo liso do endotélio. Endotélio, que é a camada de revestimento do vaso, tá? O alfa 2, ele faz a contração também do músculo liso, também na região do endotélio, tá? Ou seja, musculatura dos vasos periféricos. Quando eu ativo alfa 1 e alfa 2, quando o vasoconstrictor ele se liga, né, ao alfa 1 alfa 2, vai fazer contração do músculo e vai fazer constricção vascular, que é o que eu quero. Já quando ele age em beta, receptor beta, que está em verde aí, ele vai fazer contração do músculo cardíaco, é diferente do músculo do endotélio, tá? Endotélio, camada mais interna do vaso, tá, gente? Revestimento interno do vaso.
Já o beta, ele vai fazer contração do músculo mesmo, cardíaco. Porém, ele faz relaxamento do músculo liso. Ou seja, ele diminui a contração do músculo liso. Por isso que é importante a gente ter receptores beta e alfa nos músculos lisos. Por quê? Porque a gente vai ter contração e relaxamento, o que mantém a homeostase do vaso sanguíneo, tá? Então é interessante que um anestésico ele tem a capacidade de bloquear os dois, alfa e beta, tá bom? Vamos falar um pouquinho de cada um desses anestésicos. A adrenalina, ela está disponível na forma sintética e natural. Nós produzimos adrenalina quando nós temos um momento de estresse, pico, ansiedade, nervoso, tensão, dor, sofrimento. A gente geralmente tem uma liberação de adrenalina. Essa adrenalina atua diretamente nos receptores alfa e beta, porém os efeitos em beta são predominantes, tá? E aí a gente tem que entender como é que esses betas agem, tá bom? No músculo cardíaco, ele age principalmente em beta, aumenta a força de contratilidade, tá? E fazem o que? Aumenta a frequência cardíaca, tá certo? Nas artérias coronarianas, eles atuam em beta, porém eles fazem vasodilatação, o que aumenta o fluxo do sangue. Veja que no músculo ele faz contração. Na artéria coronariana, ele faz vasodilatação. Porém, na camada periférica, ele age muito em alfa e faz constricção das artérias. Então, a adrenalina, ele faz contração do músculo, relaxamento da artéria coronariana e contração das artérias periféricas. Por isso que a gente tem constricção dos vasos, aumento de pressão arterial, tá? A pressão arterial geralmente sobe, tá? Tá vendo aqui, ó? Sistólica aumentada, tá? Em doses pequenas. E em doses elevadas, a sistólica e a diastólica, as duas sobem, tá bom? Eles provocam uma boa hemostasia, por quê? Como eles fazem ativação do receptor alfa, faz vasoconstricção imediata no local. Porém, como eu disse para vocês, eles agem tanto em alfa e em beta. Na hora que você anestesia, que você injeta, que você coloca, faz deposição do anestésico com vaso naquele local, o início é ação em alfa, constricção local. 6 horas depois da infiltração, a ação se torna principal em beta. E aí, como eu falei para vocês no slide anterior, em beta ele faz relaxamento do músculo, do endotélio. Esse relaxamento do endotélio faz vasodilatação rebote, tá? Por quê? Porque ele vai fazer vasodilatação. Em beta, ele age fazendo vasodilatação. E aí a gente vai ter um risco de sangramento. Justamente por isso, não é recomendado eu utilizar adrenalina para fazer contenção de hemorragia. Não usar adrenalina para fazer constricção de um vaso que foi rompido. Porque naquele momento ali no endotélio, naquela hora, vasoconstricção. Ok, beleza, diminui. Mas depois eu vou ter ação no beta. E o beta ele faz dilatação do músculo liso do endotélio. E aí eu vou ter sangramento, tá? Não está recomendado o uso de adrenalina para conter hemorragia por esse motivo. No sistema nervoso central, em doses terapêuticas, eles não têm ações patológicas, tá? Ou seja, não tem nenhum tipo de interferência no sistema nervoso central. No sistema respiratório, ele age nos receptores beta, e beta é justamente dilatação, ele faz vasodilatação. E isso é muito usado justamente em crises asmáticas, porque na crise de asma a gente tem broncoconstricção. Se a gente vai lá e usa a adrenalina que vai agir em beta, ele vai fazer broncodilatação, tá? No sistema nervoso central, em doses terapêuticas habituais, não é estimulante, não tem nenhum tipo de alteração do sistema nervoso central, tá? E o metabolismo, foi o que me perguntaram, né, mais cedo, se a adrenalina, por que que não pode usar anestésico com adrenalina para pacientes diabéticos, né? Por que que acontece?
A adrenalina faz aumento do consumo de oxigênio e aumenta a glicogenólise. Por que isso acontece, né? Quando você usa a adrenalina, quando você tem disponibilidade de adrenalina no organismo, você acaba tendo uma quebra maior das moléculas de açúcar por gasto energético. E essa quebra do glicogênio em glicose faz aumentar a pressão, a quantidade de glicose no sangue e aumenta os níveis plasmáticos de açúcar, de glicose. Por isso que, com o uso, com os pacientes que têm diabetes descontrolado, descompensado, é interessante que você reduza a quantidade de adrenalina, tá? Mas a quantidade de adrenalina que nós usamos no nosso tubete são muito, muito, muito pouco. Então, para você ter algum tipo de efeito mesmo, você tem que usar vários tubetes, tá? Porque assim, se você usar dois, três, até quatro tubetes, você não vai ter repercussões expressivas, tá bom? Tem uns trabalhos que revelam, né, que é, se você tem o uso de quatro tubetes, como está aí no slide, eleva os níveis sanguíneos de glicose em concentrações de adrenalina de 150 a 200 picogramas por ml, tá? Eu, assim, não sei se eu consigo confiar nessa informação, sendo muito sincero para vocês, porque a gente costuma usar, né, 3, 4, 5 tubetes de lidocaína com adrenalina e isso não traz nenhum tipo de repercussão para o paciente, tá? Então, eu não sei se até que ponto essa informação é verdadeira, mas como vários livros têm dizendo isso, eu trago na aula, mas fica aqui uma ressalva. Nem tudo que a gente vê em livro, em artigo, é verdade, gente. A gente tem que sempre que usar o bom senso também, tá? Mas esse mecanismo é importante que você saiba. Então, assim, num paciente normal, eu não pondero isso, eu não levo isso em consideração. Mas no paciente diabético descompensado, aí sim eu tento usar o mínimo possível. Porque a adrenalina vai aumentar a glicogenólise, né, que é a quebra do glicogênio em glicose, e quebrando essa, esse glicogênio em glicose, eu vou ter mais moléculas de glicose disponíveis no sangue. Beleza? Essa é a justificativa, tá bom? Efeitos colaterais e sobredosagem. No sistema nervoso central, se você usar sobredosagem ou superdosagem, você pode ter estimulação. Em doses convencionais, ele não traz nenhum tipo de problema, tá? Mas em sobredose, você pode ter tremor, ansiedade, agitação, cefaleia, tensão, palidez, dispneia, PCR, parada cardiorrespiratória. Veja que isso é um pouco das sensações que alguns pacientes têm, né? Tremor, ansiedade, cefaleia, agitação, dor no peito. Quando eu falei para vocês que às vezes anestesiou e aí botam a culpa na anestesia. Na verdade, a culpa é da adrenalina, tá? É, ele pode provocar arritmia e pode provocar, lógico, né? Ele faz aumento da contração do músculo cardíaco e relaxamento das artérias. Hipertensão. Para os pacientes que têm hipertensão, é importante a gente ter controle muito do uso da adrenalina, porque esses pacientes eles toleram menos variações da pressão arterial, então a gente não pode exagerar, né, nem tomar cuidado para ver se não está injetando anestésico dentro do vaso, por risco de AVC e AVE, né? Essa tabela aqui, ó, é importantíssima, tíssima. Com certeza deve ter uma questão, ou pelo menos uma letra de alguma questão relacionada a esta tabela, tá? Que é dose máxima de adrenalina. Para os pacientes normais, asa 1, que não tem doença cardiovascular, tá? Ele é renal crônico, ele é hepatopata, ele é soropositivo de HIV, ele pode ter qualquer doença ou condição mórbida, mas ele não tem doença cardiovascular. A dose máxima de anestésico de adrenalina, a dose máxima de adrenalina é 0,2 miligramas. Aqui, ó, tá aqui embaixo. 0,2 miligramas é a dose máxima do paciente que não tem doença cardiovascular. Para o paciente que tem doença cardiovascular,
significativa, ele vai ter dose máxima de 0,4 miligramas, tá? 0,04 miligramas. Geralmente nós usamos a concentração de 1 para 100 mil. Os nossos tubetes no Brasil, eles têm uma concentração de 1 para 100 mil. 1 para 100 mil, um paciente ASA 1, 2 ou 3 que não tenha doença cardiovascular, você vai usar como máximo, pelo cálculo da adrenalina, 11 tubetes. Já o paciente com doença cardiovascular, a gente vai usar, pelo cálculo da adrenalina, a gente vai usar 2 tubetes. Vocês vão aprender a calcular isso, tá? Já já. Tá chegando aqui no final, a gente já vai calcular. A noradrenalina, tá? A noradrenalina, ela é disponível na forma sintética, tá? E natural, que é produzida pela suprarrenal, tá? O mecanismo de ação, elas agem 90% nos receptores alfa e 10% em beta, o que faz com que elas ajam muito em vasoconstricção periférica. Eles fazem muita vasoconstricção periférica, tá? E isso faz com que a gente tenha isquemia dos tecidos, que não é um ponto importante, não é um ponto benéfico para a gente, tá? Porque a vasoconstricção ela é necessária e importante, mas em exagero ela vai trazer problemas para a gente, tá? Então, o que que acontece? Alguns países no mundo já pararam de ter anestésicos locais com vasoconstrictor sendo a adrenalina. Isso por conta dessa vasoconstricção exacerbada, que já já eu vou mostrar para vocês, tá? Ela tem menor potência que a adrenalina, apesar de agir muito mais nos receptores alfa, mas a potência dela é menor, tá? Na rede vascular, ela vai agir justamente nessa constricção periférica intensa. E no miocárdio, que é o músculo cardíaco, né? Ela pode provocar um aumento da força de contratilidade, só que é baixa, porque ela age pouco em beta. Como vocês viram aí, ela age 10% em beta, tá? E beta é o que faz vasodilatação. Pressão arterial, como ela faz muita vasoconstricção periférica, ela aumenta a pressão, tanto sistólica como diastólica, né? Nas artérias coronarianas tem pouca ação, como eu falei para vocês, porque elas têm pouca ação em beta. No sistema respiratório não age muito, tá? E no sistema nervoso central, em doses, né, terapêuticas, não tem muitas ações. Pronto, essa aqui é a parte importante. Efeitos colaterais e superdosagem, tá? No sistema nervoso central, ela vai trazer a mesma coisa que a adrenalina faz, né, que a gente já citou. Ela é arrítmica, também faz arritmia, assim como a adrenalina. Pacientes hipertensos também têm que tomar o controle. Mas isso aqui que é importante. Como elas agem 90% nos receptores alfa, ela tem um risco maior de fazer necrose no palato. Por que isso? Muita vasoconstricção não chega suprimento sanguíneo para essa região. Não chegando suprimento sanguíneo, a gente vai ter necrose, isquemia temporária. Essa isquemia temporária pode levar a necrose dessa região aí, tá? E aí o que que acontece? Tendo necrose dessa região, a gente vai ter um processo doloroso, inflamatório e bem desconfortável para o paciente. Então, em alguns países, esse tipo de anestésico para odontologia, com o uso de noradrenalina, já não é mais permitido, não se tem mais produção, está completamente proibido nesses países, tá? Por conta dessa vasoconstricção periférica exacerbada. Disponibilidade, já falei isso aqui, em alguns países não está mais disponível. Dose máxima. Não vou querer que vocês saibam essa dose máxima de nora, tá? Eu vou querer só que vocês saibam a dose máxima de adrenalina, que é importante, mas de nora não. De noradrenalina, a dose máxima é 0,34, né, por consulta. Aí é só a gente fazer os cálculos que a gente vai aprender, tá? E paciente com doença cardiovascular clinicamente significativo, né? A gente vai diminuir aí para 0,14 miligramas por consulta, ao invés de 0,34. Veja que os pacientes com doença cardiovascular, a gente usa muito menos. É incrível como vocês esquecem isso lá na frente. Aí chega o paciente hepatopata. Quantos tubetes pode usar? 2. Paciente nefropata. Quantos tubetes pode usar? 2.
Paciente asmático, 2. Diabético, 2. Gestante, 2. Idoso, 2. Falei assim, gente, de onde vocês tiraram esse 2? 2, na verdade, é 2 tubetes de adrenalina quando o paciente tem doença cardiovascular instável. As outras todas use o mínimo possível, tá? Mas eu lembrarei disso quando chegar em diagnóstico 2 ou 3, que a gente vai tiver os pacientes com doenças sistêmicas e que vocês vão falar assim, professor, eu calculei, mas eu vou usar só 2, tá? Vocês gravam isso desse 2 e levam adiante. Mudando agora para fenilefrina ou fenilefrina, disponível apenas a forma sintética, o mais estável, o mais fraco de todos os vasoconstrictores. Perdão. Ou seja, a gente acaba nem usando ele muito. Peraí. Aqui. A gente acaba não usando ele. Os tubetes de plástico e de empresas muito baratinhas geralmente usa fenilefrina, não usa adrenalina porque a adrenalina é cara. E quando vocês pegarem tubete de plástico, pode dar uma olhada. O tubete do posto, tubete de clínica que não investe em equipamento e material bom, geralmente é lidocaína com fenilefrina, ou prilocaína com fenilefrina, né? Que é a combinação mais barata. E realmente, 3 vezes mais barato, mas você precisa usar 5 tubetes, né? Ou o paciente continua sentindo um pouco de desconforto e dor, tá bom? Mecanismo de ação, eles agem 95% nos receptores alfa e 5% em beta, né? Mas a potência dele é muito pouca, tá? Ele, apesar de agir, de bloquear os receptores alfa, ele tem pouca potência. Porém, tem uma maior durabilidade, tá bom? Na rede vascular, ele faz constricção periférica também. No miocárdio, ele age fazendo as mesmas coisas no receptor beta, mas tem pouca ação em beta, tá? Vai fazer aumento de pressão arterial, como quase todos os anestésicos, os vasoconstrictores, tá? E ele faz uma diminuição relativa do trabalho cardíaco. Bom, o sistema respiratório ele não tem ação nenhuma nos receptores betas, então ele não faz nenhum tipo de alteração de broncodilatação, tá? E no sistema nervoso central, em doses terapêuticas, não vai trazer nenhum tipo de problema para esse tipo de paciente. Disponibilidade no Brasil, o que mais encontra é lidocaína com fenilefrina ou prilocaína com felipressina, tá? Essa lidocaína com fenilefrina é exatamente aquele tubete baratinho que eu falei para vocês, tá? E que ele vem geralmente numa concentração de 1 para 2.500. Veja o quanto ele é muito mais concentrado. A adrenalina, nós usamos ele 1 para 100 mil. A fenilefrina, para ela ter uma ação próxima ao da adrenalina, ele é usado 1 para 2.500, ou seja, muito mais concentrado. 1 para 100 mil significa uma parte por cada 100 mil partes, ou seja, muito diluído. Uma parte para 2.500 partes é muito concentrado. Por isso que ele é altamente concentrado, para ele chegar próximo da potência do efeito que a adrenalina nos dá, que é muito mais diluído e vai trazer muito menos manifestações sistêmicas para o paciente, tá? Dose máxima também não vou cobrar para vocês, vou cobrar dose máxima só de adrenalina. Paciente asa 1, 4 miligramas. Paciente asa 3, 1,6 miligramas, tá? Mas não vou cobrar isso de vocês, tô avisando. A felipressina, para a gente terminar os vasoconstrictores, é um hormônio análogo, sintético, né? Da vasopressina, que é um hormônio que nós produzimos. Ele age direto na musculatura lisa, ou seja, não atua praticamente nada em receptor beta. Se ele não age nada em receptor beta, ele não tem ação nenhuma no músculo cardíaco, tá? Maior atuação na circulação venosa, não está muito recomendado para poder fazer hemostasia, porque ele não tem vasoconstricção em artérias, só em veias, tá? Como eu falei para vocês, miocárdio, como ele age só em beta, ou em alfa, perdão. Como ele age só em alfa, em beta ele não vai ter nenhum tipo de ação. Se ele não tem nenhum tipo de ação em beta, ele não vai ter alteração do músculo cardíaco nem das artérias coronarianas, né? Por isso que para os pacientes que
tem doença cardíaca e é arriscado usar adrenalina, a felipressina acaba sendo uma opção, tá? Ok? Acaba sendo uma opção porque não vai ter ação nenhuma praticamente no músculo cardíaco, ok? Ação sistêmica na rede vascular vai fazer um pouco de constricção periférica, como eu falei para vocês. No sistema respiratório, sem alterações. Sistema nervoso central também sem alterações. Como ele é um hormônio sintético, né, e análogo da vasopressina, essa mesma vasopressina, ela é antidiurética e oxitóxica. Ou seja, ela faz ou contribui na contração do músculo do útero. Então, para os pacientes que estão gestantes, eles são contraindicados, porque esse hormônio, a vasopressina, ele faz exatamente isso. Ele tem essa ação oxitócica que faz essa contração do músculo do útero, o que pode provocar parto prematuro ou interrupção da gestação. Então, em gestante, felipressina, nem pensar em utilizar, tá? A felipressina, ela está disponível junto com a prilocaína, tá? Foi o que eu falei para vocês na estante. Também é um anestésico barato e que não tem tanta potência como a nossa lidocaína e a adrenalina, tá? Dose máxima em paciente normal a literatura não traz, mas em paciente ASA 3, ASA 4 com doença cardiovascular, a dose máxima é 0,27 UI, unidades internacionais. 21 segundos, deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Deixa eu fechar. Desculpa, aula online dá nisso, né? Chegaram gente aqui na minha casa. Então, os pacientes com doença cardiovascular, a gente vai usar um pouco menos da quantidade, porque apesar de ser seguro, a gente tem que ter ainda mais um controle, tá? Então, gente, selecionar o vasoconstrictor vai depender do tempo de ação que você quer, se você quer uma ação hemostática, se você quer uma ação hemostática, é bom você usar uma adrenalina, uma noradrenalina, que vai fazer uma vasoconstricção interessante. A condição médica do paciente, né? Tem pacientes com doença cardiovascular que a gente não pode usar adrenalina. É bem difícil isso acontecer, mas quando acontece, você pode pensar em não usar vasoconstrictor ou usar uma felipressina, né? A fenilefrina é o que eu menos gosto, mas a felipressina para o paciente cardíaco é uma opção boa, bem interessante. Mas levando em consideração que tudo vai depender da quantidade que você vai injetar, da técnica que você vai fazer, tá? Você põe tudo isso na balança e vê qual é o melhor. Via de regra, a adrenalina com a lidocaína é a melhor das possibilidades, tá? Mas para você entender e saber o que é melhor, vocês precisam ter ideia e conhecimento do todo, né? Por isso que a gente gasta aqui 2, 3 horas passando essas informações, mas eu sei que são muitas informações, muitos conteúdos, então assim, só ver a videoaula, só ver o slide do professor não é suficiente. Recomendo muito a leitura do Malamed. São 2 capítulos do livro, um de anestésicos locais e outro de vasoconstrictores. É muito simples a linguagem. Vocês vão ver que a aula que eu estou dando aqui tem muito a ver com o que ele traz no capítulo. Depois que ler a aula e reassistir a videoaula, vocês vão ver que vai ficar tudo muito claro. Muito, muito, muito claro mesmo, tá? E para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho de cálculo anestésico, que eu soube que já teve gente aí que até fez prova, já acertou a questão, não foi? Ou eu tô errado? Hein? Não já fizeram prova? Não quer me responder, não. Bom, Não. vamos lá aprender a fazer cálculo anestésico. O paciente chega para você e fala, ó, tenho 60 quilos, e você vai lá e vai anestesiar ele uma lidocaína que é a 2%, tá? E considere que você vai usar a dose máxima preconizada pelo Malamed, tá? Pelo nosso pai da anestesiologia. E ele coloca que você vai usar 4,4 miligramas por quilo. Então, se o paciente tem 60 quilos, 60 vezes 4,4, 264. Ou seja, você vai
você pode usar, o seu teto é 264 miligramas por cada aplicação. Tá, mas professor, eu não compro o anestésico por miligrama, não peço lá, moço, me dá aí uma caixa com 10 miligramas, né? Você não pede isso. E aí fica a pergunta, como eu vou transformar isso em quantidade de tubete, que é o que eu preciso comprar e falar para o meu funcionário, para minha funcionária, ó, João, me passa aí 6 tubetes, 5 tubetes. Vamos transformar isso aqui em miúdos. 264 miligramas, tá? É a minha dose máxima. Mas vem cá, e quantos miligramas eu tenho no tubete? Vamos aprender a calcular. Numa solução de lidocaína 2%, significa dizer que eu tenho 2 gramas para cada 100 ml de solução. Por isso que é 2%. 2 gramas do sal por 100 ml, por 100 ml da solução. Se nós usarmos as regras de 3, né, a gente vai ter que 2 gramas. Deixa eu. Eu precisava, na verdade, fechar. Porque aqui eu não sei se vocês vão conseguir entender como é que eu chego nesse número 20 miligramas por ml. Faltou uma lousa aqui para eu poder explicar melhor para vocês. Eu vou destrinchar esse cálculo aqui e eu vou mandar para vocês um print, tá? Eu não tinha dado essa aula virtual, eu não tinha passado por esse aperto. Mas eu vou explicar isso para vocês e mando uma foto da explicação. Como é que chega 2 gramas, chega em 100 ml, tá? E aí eu sei que num tubete, nessa concentração, não tubete não, nessa concentração de 2%, eu tenho 20 miligramas para cada ml. Cada ml do meu tubete anestésico tem 20 miligramas. Tá, professor, mas o tubete é de 1 ml? Não, o tubete não é de 1 ml. Para dificultar um pouquinho, criaram um tubete de 1,8 ml. Se 20 miligramas está para 1 ml, quantos miligramas vai estar para 1,8 ml? É só fazer 20 vezes 1,8, porque é 20 para 1. Se eu tenho 1,8, 20 vezes 1,8. Significa dizer que em cada tubete eu tenho 36 miligramas. 36 miligramas em cada tubete, tá? Por quê? Porque a concentração é a 2%, tá? E aí, ó, eu já consigo saber que em cada tubete eu tenho 36 miligramas. Se eu pegar 264 e dividir por 36, eu vou saber quantos tubetes eu posso usar, porque cada tubete é 36. 36 mais 36 mais 36 mais 36, eu vou chegar lá em 264. Então, 264 dividido por 36 dá 7,3 tubetes, tá? Conseguiram entender isso? Mais ou menos, professor. Mais ou menos, professor. Eu não entendi quase nada. Mais ou menos, quase Não, nada. o início eu entendi e a resposta do final. Agora, essa aqui da solução de 2%, eu não consegui entender como é que achou. Isso aqui eu entendo que tá um pouco mais difícil, que eu vou passar para vocês aqui. É Deixa eu só a só terminar a aula que eu conversão, passo isso aqui miligramas para para vocês. Como é que a miligramas, gente né? chega como é que a gente chega nesse 2%, tá? Ou nesse 20 miligramas por ml, tá? Só uma coisa, se fosse 3 gramas, se fosse 3%, seria Isso agora. Seria 30. seria 30 miligramas por ml, não é isso? Sim. Isso. Sim. 30 miligramas. 30 vezes 1,8 daria 54. É só multiplicar, tá? Ou seja, se eu tiver um anestésico a 3%, em cada tubete eu vou ter 54. Ok? Isso é Ok. tranquilo? Se for 4%, 4% seria 4 gramas em cada 100 ml, que seria 40 miligramas por ml, certo? Ok? Certo. Ok. E aí seria 40.
40 miligramas vezes 1,8, que dá 72 miligramas. Então, aqui a gente já viu que 1% seria 18. 1% seria 10 miligramas por ml. 10 vezes 1,8, 18. Percebam que sobe a cada 18. 1% seria 18 miligramas. 2%, 36 miligramas. 3%, 54. E 4% seria 72 miligramas. Tá? Essa parte aqui de variar a porcentagem e variar a quantidade de miligramas por tubete, todo mundo entendeu, não é isso? Sim. Quanto mais Sim. concentrado, mais por cento, mais eu vou ter miligramas dentro de um tubete. E para eu descobrir quantos tubetes eu posso usar, é só eu pegar a dose máxima dividido pela concentração que eu tenho em cada tubete. Foi isso aqui que a gente fez. Dose máxima para esse paciente de 60 quilos, dividido pela concentração que eu tenho em um tubete, já que eu estou usando 2%. Perfeito? Perfeito. A dificuldade foi só destrinchar essa fórmula aqui de cima, né? Que isso aqui eu mostro para vocês, tá? Dever de casa para vocês fazerem, tá? Façam um print dessa tela. E essa vai ser a atividade 2 de vocês. Fizeram? Sim. Sim. Tá. Deixa eu. Só um momento, Deixa eu professor. passar. Volta. Não conseguiu fazer, não? Foi? Não, A gente eu. no grupo. Mas eu vou mandar também, tá? Eu vou mandar também. Eu vou mandar lá no. Eu vou mandar no portal, tá? Certo. Pronto. Deixa eu. Vocês estão vendo o meu slide? Não? Não. Não. Não, né? Tá. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Deixa eu compartilhar pra eu explicar logo para vocês isso, não ficar devendo isso para um outro momento. E agora, vocês estão vendo o meu slide? Ainda não. Não, ainda não. Peraí. Screen aqui. Estão vendo agora? Sim. Sim. Vou duplicar isso daqui para eu explicar para vocês o que eu queria. Estão vendo o meu PowerPoint aberto? Bem pequenininho, né? Sim. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Aqui, ó. Quando eu digo para vocês que tem inserir texto aqui. Pronto. Quando eu digo para vocês que eu tenho 2 gramas para cada 100 ml, isso daqui é exatamente igual a falar que eu tenho 2.000 miligramas por cada 100 ml. Não é a mesma coisa? Porque 2 gramas é igual a 2.000 miligramas. Ok? Certo? Ok. Certo. Só que eu não trabalho com 100 ml, eu trabalho com 1 ml. É só fazer regra de 3. X está para L. Deixa eu dar aqui, ó. X miligramas está para 1 ml. Concordam comigo?
Aham. 2.000 miligramas está para 100 ml. Quantos miligramas está em 1 ml? Em 1 ml eu tenho quantos miligramas? Aí agora é só 100x é igual a 2.000 vezes 1. Concordam comigo? Ó, concordam comigo ou não? Sim. Espaço maior para vocês verem com mais clareza. Pronto. Ó, 100 vezes x é igual a 2.000 vezes 1. Aí aqui agora é só a gente botar ó, x 20 igual miligramas. é igual a 2.000 dividido por 100. Ou seja, x é igual a 20. Ó, x é 20, o que significa o quê? Que em 1 ml eu tenho 20 miligramas. 1 ml, 20 miligramas. Entenderam? Entendi. Aham. Como eu não tenho... Deviam ter criado o tubete de 1 ml, né? Porque ficaria... Em um tubete tem 20 miligramas. Mas não criaram o tubete de 1 ml, criaram de 1,8 ml. Ou 2 ml, ficar mais fácil, né? Se 20 miligramas está em 1 ml, um tubete tem 2 ml, 40 miligramas. Seria mais fácil, né? Mas não criaram. Criaram de 1,8. Oi? E no caso, essas 264 miligramas aqui vai ser a dose máxima, no caso? A dose máxima, isso. Sim, sim. No caso, um caso, um paciente com 60 quilos, no caso aí, seria, o cálculo seria exatamente esse. Me desculpe se o senhor já tenha falado, né? Porque eu não consegui. É exatamente esse, sem tirar nem pôr nada. 60 quilos do paciente, vezes a dose máxima, você vai encontrar a dose máxima para ele, para aquele paciente. Porque a dose Entendi. máxima dada é em miligramas por quilo. Quantos miligramas por quilo eu posso usar? Você pode usar 4,4 miligramas a cada quilo. Como o cara tem 60 quilos, 264 é minha dose máxima. Só que eu não trabalho em miligrama, eu trabalho em tubete. Você vai pegar essa dose máxima dele e dividir pelo que tem. Trabalho em grama. Oi? No caso, a medicação é trabalhada em grama, no caso. Isso, só que você não fala isso para sua funcionária. Me dê aí 200 miligramas de lidocaína. Você fala em tubete. Então você precisa transferir isso para tubete. Entendeu? Ah, entendi. Então, no caso, um tubete vai ser 36 miligramas. Aí só é fazer a conversão, no caso. Isso, exatamente. Exatamente. Entendeu? Entendi. Tá certo. Aí agora é matemática, a regra de 3. Pronto. Exatamente. E a adrenalina, para a gente finalizar, tá? A adrenalina é até muito mais fácil. A adrenalina, aqui é só a dedução da fórmula, que a adrenalina que a gente usa é 1 para 100 mil. 1 para 100 mil é igual a 1 grama para 100 mil ml. A mesma dedução daquela fórmula que eu fiz, ó. Não muda nada. 1 grama para cada 100 mil significa dizer que em 1,8 ml eu vou ter quantos de adrenalina? Eu vou ter 0,018 miligramas de adrenalina. Ou seja, em cada tubete eu tenho essa quantidade aqui de adrenalina. Tá? Essa é a quantidade de adrenalina que eu tenho em cada tubete. Lidocaína não tem os 36 miligramas. A adrenalina eu tenho 0,018 miligramas em cada tubete. Tá? E aí, para saber a dose máxima de adrenalina, presta atenção, não é igual a de lido. A de lido é dose por quilo. Ó, a de lido, desculpa, perdão. A de lido é dose por quilo, tá? É 4,4 miligramas por quilo. A de adrenalina, como eu mostrei para vocês, não é. A adrenalina, ela é 0,2 para paciente normal
e 0,04 para paciente com doença cardiovascular. Então, o que acontece? Você vai pegar 0,18 miligramas, que é o que tem num tubete, tá? E se o paciente ele pode administrar nele 0,2, você vai pegar 0,2 dividido por 0,18, vai dar 11 tubetes. Ou seja, para todo mundo, você pode usar 11 tubetes de adrenalina. Se o paciente tiver doença cardiovascular, é um valor único, é 0,04. 0,04 dividido por 0,018 dá 2 tubetes. Então fica fácil a adrenalina. Você não precisa calcular para cada paciente. É tanto que eu nem cobro na prova adrenalina, por quê? Geralmente eu não cobro. Por quê? Porque é uma dose igual para todo mundo. Independe do quilo do paciente. Entenderam? Isso? Porque é uma dose para qualquer pessoa. Só muda se ela tem doença cardiovascular ou não. Entenderam, gente? Que no caso, Fale. aquela tabela que o senhor mostrou, seria isso, seria esses dados, né, daquela tabela para adrenalina. Isso, esse daqui, ó. Quer ver, ó? Vou até pegar aqui para você. Pai tá ganhando. Hã? Hã? Gente, a pessoa tá falando com outra pessoa. Essa aula vai pro YouTube, viu, gente? Aqui, ó. Essa tabela. Paciente normal, sem doença cardiovascular, 0,2. Tá? 0,2 dividido por 0,18 vai dar 11 tubetes. Todo mundo 11 tubetes. Se eu usar 1 para 100 mil. E se eu usar em paciente com doença cardiovascular, a dose máxima dele é 0,04. Se você pegar 0,04 e dividir o que eu tenho em um tubete, que é 0,018, vai dar 2 tubetes. Certo? Então a adrenalina ela não muda, ela não oscila pelo quilo do paciente, diferente do anestésico, tá? E para finalizar a aula, na verdade, essa imagem estava até da turma do semestre passado, mas serviu até de conexão com o começo da aula que eu falei para vocês. Eu tô achando vocês dispersos na prova segunda-feira, pouco interessados, pouco motivados, e a gente tem que saber fazer as nossas escolhas, tá? Escolher é bem importante. E existem horas que existem 2 caminhos para a gente seguir. Um vai para um lado e o outro vai para o outro. E aí a gente precisa saber o caminho que a gente quer. Se é o caminho da dedicação, do interesse, da motivação, do fazer o melhor, ou se é o caminho do não tô nem aí, vou seguir de qualquer jeito e vou fazer de qualquer forma, tá? Nem era essa foto nem era para vocês. Eu fiz essa foto no semestre passado e eu gostei da foto, coloquei no slide do pessoal do semestre passado, mas serviu para vocês também. Né? Serve para todo mundo, inclusive para mim, tá? Eu vou parar aqui a exibição e eu vou lá no chat ver se vocês têm alguma dúvida, tá? E vou parar a gravação também. Parar a gravação, parar.